Boa noite a você que está acessando agora a página do Facebook da Paróquia São Pedro de São Paulo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais essa noite, onde nós estamos nessa caminhada da Sexta Semana Social Brasileira, cujo tema é Mutirão pela Vida, Terra, Teto e Trabalho. Acolho você com muito carinho, em nome de Padre Fabrício, que é coordenador do setor pastoral Cruzeiro, da Diocese de Lorena. Acolho também você em nome do Padre Edson Nogueira, Padre Edson Augusto, que é pároco da paróquia São Pedro de São Paulo, e também do Padre Everton, que é vigário paroquial. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Se você quiser, já vai se identificando aí ao lado, para que a gente saiba de que paróquia que você é, de onde você está acessando, participando conosco. Você é bem-vindo, bem-vinda para mais essa noite de reflexão da Semana Social Brasileira do Setor Pastoral Cruzeiro. Lembro você que as Semanas Sociais têm o objetivo de ajudar na discussão sobre os rumos do nosso país, de propor caminhos de transformação na sociedade pelo viés da defesa da vida, da justiça e da solidariedade, olhando com especial atenção a vida mais fragilizada. Por isso, a Sexta Semana Social tem esse objetivo de construir um mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Esses 3 T's nos remetem ao primeiro encontro mundial do Papa Francisco com os movimentos populares, que aconteceu em outubro de 2014. Em seu discurso, o Papa Francisco afirmava: nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Queremos realizar esta semana e todo esse processo de Sexta Semana Social como um grande mutirão. Por isso, contamos com todas as forças vivas presentes que se dispõem a construir uma sociedade nova. E para isso, nós estamos aqui hoje com Yolanda Elias, que é assistente social e que vai estar falando, vai estar conversando, vai estar partilhando conosco pela temática A Força da Comunidade pela Sua Identidade. Eu quero dizer para você que nós estamos no 4º dia dessa caminhada. Começamos dia 1º, com Dora Soares falando de qualidade de vida, o sentido das políticas públicas. Depois nós tivemos aqui a presença do reverendo Jefferson Andrade falando sobre vida digna, direito de todos. Ontem nós teríamos a presença do Dr. Augusto, mas por uma inconsistência no sistema de acesso, a Dora nos socorreu e ontem foi falado sobre direitos constitucionais, terra, teto e trabalho. E hoje nós temos eu tenho alegria de estar recebendo aqui, em nome do Setor Pastoral Cruzeiro, Yolanda Elias. Seja bem-vindo, Yolanda, para estar conosco, para fazer esta caminhada de construção do mutirão pela vida. Boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje. É um prazer estar aqui falando desse trabalho, porque tem sido um trabalho muito gratificante e que eu tenho certeza que a comunidade do bairro do Itagaçaba, que é onde nós estamos com esse projeto, colherá frutos, com certeza. Até então, a gente tem conversado, falado sobre mutirão em alguns conceitos. Nós tivemos aqui Dora falando sobre mutirão pela qualidade de vida, depois o reverendo falando sobre mutirão pela dignidade, ontem, mutirão pelos direitos, e hoje nós temos algo concreto. Yolanda vem falar para nós de um mutirão que está sendo construído na cidade de Cruzeiro. E ela vai estar compartilhando conosco essa experiência de mutirão. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando aí, é fácil a gente se organizar quando a gente tem vontade, quando a gente tem desejo de construir algo novo. Por conta dessa construção, Yolanda está aqui, para partilhar conosco
essa experiência de mutirão está sendo construída no bairro do Itagaçaba, aqui em Cruzeiro, pela força da comunidade, buscando a sua identidade e buscando também a superação de toda e qualquer desigualdade. E ela vai estar falando conosco, mostrando como está sendo feita essa construção, essa busca da identidade da comunidade, como que está construindo todo esse projeto e quais os projetos que estão sendo trabalhados. Nós estamos aqui para isso. É um mutirão que se constrói com trabalho, com dignidade, sobretudo com pessoas das comunidades. E ela pode dizer para nós como está sendo feito esse projeto, como está sendo feito esse mutirão, quem são os parceiros, se ela achar por bem dizer, mas principalmente quem são os protagonistas desse projeto, desse mutirão. Yolanda, por favor. Bom, o nosso trabalho começou quando nós fizemos uma reavaliação das áreas, né, de abrangência dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. E aí nós remapeamos, dividimos a cidade em 2 territórios, e o território do Itagaçaba foi escolhido como um bairro que necessitava de um diagnóstico mais profundo, de um trabalho que identificasse melhor as necessidades do bairro a partir da visão dos próprios moradores, né? Porque a gente sabe que os CRAS eles precisam de um diagnóstico para desenvolver as suas atividades, mas muitas vezes os diagnósticos dos CRAS, de uma maneira geral, não só em Cruzeiro, em todo lugar, é muito baseado na visão dos técnicos, né? Que mapeiam, levantam os recursos que têm, e a partir das demandas que os munícipes trazem para o CRAS, vai se traçando um diagnóstico. E nós decidimos fazer um outro caminho. A minha formação ela é lá das comunidades eclesiais de base, né? E esse trabalho ele teve como referência essa época, esse período que foi um período muito importante das comunidades eclesiais de bairro e de base. E aí nós chamamos algumas lideranças para conversar. Chamamos a única associação, né, tem 2 associações no bairro, mas uma que trabalha diretamente com comunidade. Chamamos para conversar, que é a Associação Acontecer. Chamamos uma representante da igreja, porque tomamos conhecimento de que havia um trabalho já das missionárias da Igreja Católica, da igreja no bairro, que já fazia um trabalho com a comunidade, já visitava as famílias. Então, nós chamamos para conversar, para ouvir, né? Como se diz, a gente fala, se fala muito em dar a voz, né? Nós chamamos para dar ouvidos. A gente queria saber o que estava acontecendo e como essas 2 lideranças dentro do bairro já atuavam. A partir daí, a gente descobriu que a igreja ela já tinha um mapeamento do bairro de várias áreas, né? Ela dividiu o bairro em 9 áreas, onde cada área tinha um líder comunitário que visitava, que levava auxílio, que levava apoio, visitava os doentes, já fazia um trabalho, já tinha um mapeamento. Para nós, tecnicamente falando, da área da assistência social, essas áreas elas têm um nome, elas chamam Área de Planejamento Estratégico Municipal. Então, o que nós fizemos? Pedimos autorização na época para o Padre Murilo, que foi o grande e principal parceiro nosso lá na comunidade, e utilizamos a própria divisão que a igreja já tinha feito e transformamos essas áreas em áreas de planejamento estratégico. Transformamos em 10. Para a igreja, inicialmente, eram 9, e nós transformamos em 10 por conta das 2 áreas rurais do bairro, que são distintas, são uma em cada ponta, né, do bairro. E aí nós começamos a fazer, criamos um instrumento diagnóstico, que agora, inclusive, a gente conseguiu fazer uma versão digital para ficar mais fácil a tabulação, mas criamos esse documento e começamos no início do ano. Primeiro, na verdade, a gente começou a visitar essas comunidades. Então, nós fomos nas 10 comunidades, fizemos reuniões às quartas-feiras à noite, a gente visitava, o líder da comunidade abria o espaço na casa dele, nos recebia, e nós visitamos todas elas, todas as 10 comunidades, fazendo reunião, conhecendo as pessoas, conhecendo melhor os munícipes, dando realmente ouvidos ao que eles tinham a dizer, as suas principais angústias e também as soluções, porque a comunidade sabe
ela sabe dos problemas, mas ela também sabe dizer caminhos de solucionar algumas coisas. E a gente começou a fazer esse trabalho. Então, nós viramos o ano assim, fazendo essas visitas, e no começo de fevereiro nós fomos, então, para a rua para começar a fazer o censo. Então, a nossa proposta foi que o bairro tivesse o primeiro censo comunitário de levantamento, né, do perfil do morador do bairro, feito pelo próprio morador do bairro. A experiência era essa. Deu certo, a gente conseguiu mapear várias ruas, casa a casa. Então, hoje nós temos um mapa fechado de todos os bairros, todas as ruas, todos os pontos importantes do bairro, comércios, igrejas, escola, creche, tudo isso mapeado. Nós tivemos que parar o trabalho porta a porta por conta da pandemia, para não colocar essas pessoas, essas líderes, né, a grande maioria mulher, em risco por uma questão de saúde mesmo, e também o morador, né, a gente tentou evitar. Nesse período, por conta da pandemia, o que nós fizemos? Passamos esse questionário para um modelo virtual, para facilitar a tabulação. Estamos vendo a possibilidade de, via órgão público, voltarmos a fazer esse trabalho, né, de uma maneira segura. Estamos analisando essa possibilidade, tabulando já os dados que a gente já tinha conseguido levantar, mas nós não ficamos parados, já que esse trabalho de porta em porta ficou mais difícil de se fazer nesse momento, nós montamos grupos de trabalho na associação, com o apoio de vários parceiros, né? Eu acho que isso é bacana, assim, a questão do mutirão. A primeira ideia foi o mutirão para o diagnóstico, para conhecimento da realidade do bairro e do perfil do morador do bairro. E potenciais que o bairro tem. Né? As comunidades, de uma maneira geral, elas têm hoje problemas muito semelhantes, mas elas têm potenciais diferentes. E isso é muito bacana. Então, quais eram as grandes forças, o grande potencial do bairro? E nós montamos, então, depois de um tempo de estudo, utilizando as redes sociais, que agora a gente está tendo que aprender a se aproximar das pessoas através das redes sociais, utilizando o Facebook, fomos lançando pesquisas, lançando questionários, perguntando para as pessoas algumas coisas, aproveitando o momento que as pessoas estão mais conectadas, né, com a internet, quem tem a condição de estar mais, né, conectado. E aí nós criamos 2 grupos, nós estamos com 2 frentes de projetos nesse momento. Uma com jovens, são 15 jovens do projeto Juventude Atuante, que é um projeto que a gente já tinha feito no bairro do Itagaçaba em 2009, e agora nós estamos resgatando esse projeto. Eles são 90% jovens que já fizeram o ensino médio, apenas uns 2 ou 3 ainda estão, né, concluindo agora, e eles estão fazendo essa preparação para a inserção no mercado de trabalho. Então, é um projeto que já completou ontem, nessa quarta-feira agora, né, anteontem, completou 1 mês já de atividades. Toda quarta-feira eles têm um encontro à noite com a gente, é uma live também. Todas as pessoas que estão palestrando para esses jovens são voluntárias, então é um grande mutirão mesmo, são vários parceiros. Então, além da associação, tem a Fundação Carlos Marcelo, Associação Acontecer, Fundação Carlos Marcelo, Centro de Voluntariado de Cruzeiro, Instituto Lucas Amoroso de Guaratinguetá. Então, são vários parceiros mesmo que estão colaborando com a gente para que esses jovens tenham o melhor da informação e sejam preparados, né, ou se sintam melhor preparados para a inserção no mercado de trabalho. O outro projeto é com mulheres do bairro. Nós estamos iniciando a organização e instalação de uma confecção sustentável no bairro. Então, tem um projeto que também tem parceria do Poder Público, do CRAS, que tem uma oficineira do CRAS de customização, que é a Gabriela Macedo. Então, todas as quartas e quintas-feiras à tarde, nós temos esse trabalho de customização de roupas, reaproveitamento de roupas, com 2 perspectivas. A primeira, de criar uma questão de economia doméstica mesmo, que as famílias possam se vestir bem, estar se sentindo bem a partir do reaproveitamento de roupas, né, e com isso economizando, gastando menos, mas também numa perspectiva de geração de trabalho e renda.
Nas quartas-feiras, a atividade é presencial, com um grupo de voluntárias da associação, e na quinta-feira ela é online. Então, nós também abrimos via Facebook, cadastramos mulheres que tinham interesse, que já têm um pouco de costura, de artesanato, que gostam do tema e tem idade, né, com a costura e do artesanato, e aí através de live à tarde na quinta-feira, às 15 horas, às 15 às 17, cada quinta-feira elas aprendem a produzir um artigo, uma peça nova, com aula ali presencial, quer dizer, não é presencial porque a pessoa não está presente, mas a Gabriela, ela desenvolve toda a aula em tempo real com quem está em casa, e ao final de cada aula o produto fica pronto. Né? Então, isso é muito bacana, a gente percebe que o pessoal está muito motivado com isso, e a gente vai se aproximando dessas pessoas, porque as aulas são muito interessantes, é um momento onde a gente conversa sobre o bairro, conversa sobre os anseios, as percepções das pessoas, e com isso a gente vai aprimorando esse diagnóstico que a gente iniciou de uma outra forma, com essa conversa mais cotidiana e ali dentro de uma perspectiva de aprendizado também. Bom, é esse o trabalho no momento, a gente tem grandes planos, os projetos, eles pretendem ir tomando corpo e abrangendo cada vez mais pessoas, de acordo com também o que a pandemia for, aos poucos, pedindo, né, da gente, essa maior aproximação com a comunidade, mas é um trabalho de várias mãos. Então, a gente teve que, aí aos poucos você também vai percebendo os seus limites, né? E juntando e agregando mais pessoas nesse enorme mutirão. Então, hoje nós estamos com a refinaria de eventos, né? Que é do parceiro, do Ruberval, que está ajudando na parte tecnológica, porque a gente tem as aulas, mas as aulas precisam ser gravadas, depois a gente quer disponibilizar para as pessoas através das redes sociais, melhorar esse canal de comunicação, né, através das mídias, e também a oficina para os jovens para aprenderem a lidar melhor com as mídias sociais. Então, a gente tem um programa também que será desenvolvido no próximo mês para estreitar mais esse canal de comunicação. Enfim, a gente está conhecendo o bairro pela perspectiva de quem mora no bairro. Esse é o grande diferencial e isso é que torna esse mutirão diferente e tão prazeroso de trabalhar, né? Porque é você conseguir captar a realidade da população através da forma como ela se vê naquela comunidade e a partir do olhar que ela tem e da sua crítica, que sempre é muito pertinente e muito pontual. Então, esses voluntários todos, esse grande mutirão, tem essa característica de respeito à voz do cidadão, de quem está ali no dia a dia e está confiando na gente, que é uma responsabilidade muito grande, né? Essas pessoas estão confiando na gente, e a gente está construindo junto essa perspectiva de promoção e de desenvolvimento mesmo da comunidade local. É esse o nosso objetivo. Fernanda, a gente olhando assim numa perspectiva de mutirão e considerando terra, teto e trabalho, quais são as expectativas, primeiro dos jovens em relação a esse projeto, em relação à vida, em relação a eles mesmos, né? Como eles se encontravam antes do projeto e como eles se encontram agora, durante a execução desse projeto, e o que eles vislumbram após a execução desse projeto. Aí eu pergunto a você, o que esse projeto trouxe para eles concretamente de vida, de esperança, de cidadania? Então, o que acontece com esses jovens? A gente tem uma questão muito séria no bairro do Itagaçaba em relação à educação, no sentido de que a escola do ensino médio, a escola estadual, Humberto Turner, ela passou a ser período integral. E houve uma evasão enorme de jovens com essa questão da escola se tornar período integral. Os jovens, eles saem do ensino fundamental e a grande maioria não se matricula na escola do bairro, na escola estadual do bairro, faz a matrícula em outras escolas que são meio período,
alguns não continuam estudando, eles se perdem no meio desse caminho, então eles não chegam a concluir o ensino médio, e muitos sequer se matriculam em outra escola. Né? Então, essa foi um apontamento da escola mesmo para a gente. Uma escola que é enorme, foi uma escola pensada para... Já teve em torno de 1.000 jovens, hoje tem menos de 200. Né? E com a pandemia, também essa questão do ensino à distância e tudo mais, isso também foi um dificultador. A escola vinha investindo em projetos, em forma de se aproximar mais da comunidade dos jovens, e a pandemia acabou também dificultando isso. Então, a gente agora, esses 15, eles, como eu disse, tem só 3 que ainda estão estudando, né, estão no Humberto fazendo curso à distância, um está na escola técnica, está no SEMA, e eles, assim, acabaram o ensino médio, nós temos 2 que prestaram vestibular, chegaram, uma menina chegou até a se matricular, tudo, mas aí, por conta da pandemia, a família perde emprego, teve que trancar a matrícula, não estão podendo continuar no curso, né, de nível superior, e os outros realmente acabaram o ensino médio e sem muita perspectiva de trabalho, faculdade é caro, né, porque acaba com saindo médico sem nenhuma experiência ainda profissional, então é mais difícil conseguir o primeiro emprego, a gente sabe o quanto é difícil o primeiro emprego, e a perspectiva deles é essa, o sonho deles é poder estudar, poder entrar num nível, numa faculdade, né, fazer um curso de nível superior, poder trabalhar para ter as suas coisas, para ajudar em casa, para pagar a faculdade, cada um tem a sua perspectiva, o seu sonho. E são jovens muito antenados, né? Eles estão conscientes do seu papel e das dificuldades, e eles têm perspectivas e têm sonhos. A primeira atividade do projeto, inclusive, a Cláudia Isidro, que foi a que fez a palestra com eles de postura profissional, ela captou isso deles, né? Ela fez com eles uma dinâmica de sonho, de futuro, a curto prazo, né? Como eu imaginaria o meu próximo ano, de agosto de 2020 a agosto de 2021. E a gente vê que a perspectiva deles é muito simples e, ao mesmo tempo, tão complexa pela realidade, né, que a gente está vivendo. Tudo que eles querem é poder trabalhar, poder estudar, se formar, ter o básico para viver bem, para que a família fique bem. E eu acredito que é nisso que eles estão se apegando a essa possibilidade, a essa perspectiva, porque o projeto da confecção sustentável, ele, ao ano que vem, a ideia é que ele gere trabalho e renda no bairro, né? Que ele possa também contribuir com mais uma frente de possibilidade de emprego na comunidade, e isso é um motivador para esses jovens e para essas famílias. Você falou de 15 jovens que estão no projeto. Qual que é a expectativa em relação? São 15 que estão, mas qual que é a demanda de jovens para entrar nesse projeto? Ou 15 já é o limite, ou tem mais jovens querendo entrar? Você falou também do que está sendo do censo. Esse censo está levantando quais dados que esse censo está levantando? Em relação a esses projetos ou em relação a outras necessidades que existem no bairro, necessidades sociais, psicológicas, enfim, que existe no bairro de Tagaçaba em relação à identidade, em relação à vida, em relação... Enfim, o que esse censo está trabalhando? Bom, respondendo à primeira pergunta sua, a gente tem sim demanda, a gente tem inclusive demanda de jovens mais novos, com 15, 16 anos, que procuraram a gente para participar. Como a gente está respeitando até a questão da legislação, essa turma, essa primeira turma de 15, eles têm idade já, ensino médio concluído ou concluindo. Então, ele já tem entre 17 e 18 anos, a maioria maior de idade, né? Por conta
Estamos com a Elanda. Acho que ela teve uma interrupção na internet. Essa semana a gente está tendo vários problemas em relação a isso. Ver se ela está aqui reconectando. Voltamos. Tudo bem? Está me ouvindo? Está voltando. Tá. Um pause aí. Sim. Então, essa perspectiva deles de inserção mesmo no mercado de trabalho, já são maiores de idade, então é isso. Tem, lógico, esses outros que eu estou falando, que são mais jovens, que estão numa lista de espera, assim, aguardando, em torno também mais de uns 15, 20 jovens. E com relação à pergunta que você fez do censo, o censo, a gente está pegando todas o perfil mesmo das famílias. Então, a gente levanta desde a rua, né, onde a pessoa mora, se é uma rua pavimentada, se não é, se chega correio, por incrível que pareça, alguns lugares não chegam correio, não chega entrega de loja, de supermercado, as pessoas enfrentam isso, o ônibus não chega, né, até a determinadas ruas, não tem asfalto, rua de terra, então a gente está levantando tudo isso, desde se tem iluminação, tem saneamento, tem coleta de lixo, se o carteiro passa, se a loja faz entrega, aos recursos mais próximos de saúde, educação, ensino fundamental, ensino médio, creche, se tem gestante na família, se tem pessoa com deficiência, se o chefe da família está trabalhando, o critério de renda, né? Se a família tem entre 1, 2, 3, 4 salários mínimos, a gente pergunta a nível de salário mínimo, né? Qual a renda em torno do salário mínimo das famílias, idoso, se o idoso está em situação de isolamento, se ele tem com quem passar o dia, se ele não tem. Enfim, é um relatório, é um questionário amplo onde a gente tenta pegar de tudo um pouco. Luto na família, se teve algum luto na família nos últimos 2 anos, o motivo desse luto, se foi doença, se foi violência. Então, as pessoas, a gente procura deixar as pessoas bem à vontade para responder ou não. Se alguma pergunta a pessoa não quiser responder, tudo bem também, não tem problema, a gente entende. Mas a comunidade tem sido muito solícita. Os questionários que nós fizemos, a maioria nos recebeu muito bem, respondeu todas as perguntas. E, então, a ideia é ter um perfil bem amplo de quem são as famílias residentes no bairro do Itagaçá. E como que está sendo o trabalho? No início você falou de a igreja Padre Murilo, você falou também de um outro projeto, de outra igreja, do Acontecer, né? Acontecer. Como está sendo os parceiros da comunidade em relação a esse projeto? Eles estão sendo solidários? E outra coisa, essas informações que vocês estão colhendo são informações importantíssimas. O que vocês pretendem fazer com essas informações, uma perspectiva assim de rede, de trabalho de rede? Já tem alguma ideia? Já tem porque acho que são informações que podem contribuir muito para um trabalho em rede, tanto numa perspectiva socioeconômica, também numa perspectiva pastoral também. Também no início também, você falou da comunidade eclesial de base, que você falou que você já teve uma experiência, né? Acho que seria interessante depois você falar dessa experiência, depois que você voltar, falar dessa experiência e o que a experiência de comunidade de base na sua vida ajuda você enquanto profissional. São 3, 4 perguntas, é um monte de perguntas, né? Toma nota aí. Um pacote. Deixa eu ver se eu não esqueci. Bom, começando, o que a gente vai fazer com esse questionário? Enquanto assistente social, né, do órgão gestor da Secretaria de Assistência Social, eu vejo que ele é super importante para os editais de chamamento público que possam vir, né? Porque você tendo um diagnóstico real, concreto, fresquinho, né, que acabou de ser feito, então a possibilidade da gente soltar editais para projetos sociais das instituições
que já são parceiras da prefeitura e tudo mais, a qualidade desses projetos pode aumentar, assim, de maneira absurda, porque serão dados onde você já pode dizer exatamente que tipo de projeto e para cada situação o que seria importante e pertinente a gente ter no bairro. Então, isso, inclusive, passa por otimizar o dinheiro público, né? Você poder já dar respostas a você fica mais seguro de propor trabalhos social, promoção dessas questões sociais, né? A solução, ou minimizar, né, algumas questões sociais importantes na comunidade. Isso eu acho que é o mais importante também, né? Você mencionou a rede, construir de fato um trabalho em rede onde as políticas públicas se conversam. Saúde, educação, assistência social, segurança pública, isso é muito importante. Mobilidade urbana, a comunidade do Itagaçaba tem um problema sério de mobilidade urbana. Né? O bairro foi crescendo de maneira irregular e nós temos lugares onde as pessoas não acessam e não são acessadas. Né? Vivem num isolamento por falta de condições de mobilidade urbana mesmo, e isso é sério. Né? Crianças que ainda não estão em idade escolar, que não estão na creche, que aí também não tem um cuidado, a família precisa trabalhar, então, assim, são várias coisas, várias perspectivas que a gente tem que pensar e que dá para trazer propostas de projetos que possam minimizar essas dificuldades no bairro. A outra coisa também é que você perguntou do início lá, né, da comunidade eclesial de base, é isso? De quando eu comecei, né? Acho que foi essa a outra pergunta. Então, eu me formei em 89, e esse período era um período, assim, pós-Constituição, né? A Constituição estava fresquinha ali em 88, e a igreja, na época, estava muito ativa. E nessa época, eu fui trabalhar para o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que é o que hoje a gente conhece como Conselho Tutelar. Não era na época. Era Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. E fui trabalhar na Diocese, em São Miguel Paulista, porque eu era de São Paulo, né? Sou de São Paulo, e estou aqui há 15 anos. E fui trabalhar lá na Diocese, que foi a Diocese na Zona Leste de São Paulo, a primeira que criou um Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que tinham, na época, duas funções. A primeira, de executar já o trabalho mais ou menos nos moldes que a gente conhece hoje, né, do Conselho Tutelar, e a segunda, que era de organizar todo o processo de formação dos primeiros conselhos tutelares, organizar a comunidade para a eleição do primeiro Conselho Tutelar. Mas eu não sou muito velha, não, viu, gente? Eu não sou tão velha assim, mas é isso aí, a história é essa. E aí, fazendo esse trabalho, junto com o padre Rosalvino, lá de Itaquera, com o padre Júlio Lancelotti, pastoral da criança, e aí as reuniões da Lei Orgânica da Assistência Social e o mutirão para sair o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi em 90. Então, foi uma época muito rica em organização social. Era o fim, era o ápice do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Então, foi nessa época que a gente começou, e eu recém-formada, a gente começou a aprender a trabalhar com comunidade de verdade, trabalhando com comunidade. E a região de Itaquera, São Miguel Paulista, em São Paulo, uma região também muito difícil, muito pobre na época. A gente tinha famílias que moravam nos buracos da construção do metrô, e era muito importante. Tá? Estudei muito mesmo, por trabalhar com salesianos, estudei muito Dom Bosco, estudei muito toda essa formação de pé no chão, né, que os padres falavam muito disso com a gente na época, de fazer o trabalho fora da mesa, fora da cadeira. O trabalho era na rua, o trabalho era junto. Na época a gente ainda tinha as Mães Crecheiras, que é um trabalho de comunidade fantástico também, que tem tudo a ver com o mutirão
né, que é com o apoio da assistência social da época, uma mãe crecheira acolhia na sua casa até 10 crianças em idade de creche e recebia todo um apoio, né, para ficar com essas crianças, que eram filhos das vizinhas, que precisavam trabalhar fora, e aí criava-se um grande mutirão. Então, eu trabalhei com várias formas de mutirão diferentes, e sempre, e é interessante agora até estar falando isso, porque me veio aqui agora essa coisa que é sempre a igreja, né? Sempre a igreja católica, de alguma forma, acho que eu estou resgatando, matando a saudade. Acho que é importante a gente entender que nós não estamos aqui por acaso, né? Nós somos resultado de um processo de busca, de amadurecimento, de luta. E eu entendo que esse mutirão pela vida, terra, terra, trabalho, ele só vai ser construído se as pessoas entenderem que elas são parte desse processo. Acho que é interessante o que você falou, que todo esse trabalho está acontecendo no bairro do Itagaçaba, porque está tendo respaldo e apoio da comunidade. E as conquistas, elas virão se as pessoas responderem. Agora, a gente não consegue uma resposta positiva de ninguém pela imposição, é pela conquista, é pela proximidade, é pelo amor que a gente consegue se aproximar das pessoas. Aí é importante a gente dizer que não dá para admitir nenhum tipo de violência. Violência, ela não vai construir um mutirão pela vida. Muito pelo contrário, a violência tira a vida. Acho que é interessante você fazer um apontamento daquilo de bom que já está acontecendo a partir dessa experiência de vocês no bairro do Itagaçaba. É importante a gente saber disso. Coisas positivas que já começaram, vocês já estão colhendo resultado dessas duas frentes, dessas três frentes de trabalho. Coisas concretas que vocês já estão percebendo de mudança, de valores, de resgate. Acho que é importante porque nós que estamos aqui nessa expectativa nessa construção do mutirão pela vida, nós queremos beber de toda e qualquer luta que tenha gerado vida. Por isso você está aqui, Yolanda. Não é acaso você lembrar da comunidade de Quisiel de Bárcia. Isso é importante a gente saber disso. Com certeza. E tem uma história, e a história se repete, né? Quando você fala, do jovem, da perspectiva dos jovens e da possibilidade, né, do desenvolvimento e das pessoas tomarem ciência de que elas são parte integrante disso, elas são importantes. O que é democracia? Democracia é o seu direito de exercer a sua cidadania com plenitude. E a gente não pode exercer a cidadania com plenitude se a gente não se conhece, se a gente não tem espaços de diálogo, de acolhida. O ser humano ele é isso, né? Ele é acolhida, ele é empatia, ele é amor, ele é estar presente para o próximo, né? A gente às vezes se perde um pouco dessas coisas, e isso é o que faz a vida fazer sentido. Quantas pessoas não estão sofrendo com essa questão do isolamento exatamente por não estarem podendo estar com as outras pessoas, né? Poder estar com os seus. Nós somos pessoas que a gente gosta, né? Ainda mais nós latinos, a gente é abraço, a gente é beijo, a gente é comunhão, né? É estar junto, é estar na cozinha, a família inteira. E esse período tem sido um período difícil nesse sentido. E para algumas famílias, a gente também não pode esquecer que estar em casa, às vezes, não é o lugar mais seguro.
nem todos têm segurança dentro de casa. A segurança que precisaria ter. Para muitas famílias também isso está sendo muito difícil. Então, a gente tenta levar essa possibilidade. As pessoas, às vezes, entram na oficina até como uma forma de ter contato com alguém e querer conversar, querer jogar uma ideia no ar e ver se você pega e consegue captar aquela necessidade naquele momento e ser acolhida, né? Ser a acolhida que o outro precisa. Nem sempre a gente tem a solução para todas as necessidades. Eu vi uma pessoa aí comentou agora, nossa, que bonito nome, mãe crecheira, né, e tudo mais. A gente sabe das dificuldades que o poder público tem de abraçar todas as questões e de dar soluções, às vezes que precisam ser rápidas para todas as questões e elas não vêm com a rapidez que a população precisa, mas ser acolhida, sabe? Ser esse lugar onde as pessoas podem chegar, podem falar, podem se sentir seguras, podem se sentir compreendidas, não sendo julgadas, né? Não sendo, sabe, pressionadas a nada, simplesmente deixar que elas consigam se manifestar da forma como elas sabem, da forma como elas conseguem, né? Respeitando a origem da pessoa, a religião, os costumes, a cultura, as crenças. Eu penso que esse mutirão dá certo também, Mauro, por conta disso, sabe? Todo tipo de pessoa, a igreja presbiteriana, a igreja católica, tem evangélicos, tem o pessoal do Centro de Voluntariado, que trabalha com voluntários da cidade inteira, que também tem uma diversidade imensa de pessoas. Então, eu penso que dá certo por isso, porque é um espaço de respeito de tudo isso. Né? Nós somos um país muito diverso, né, em todos os sentidos. Então, quando o mutirão, ele não pode ser seletivo, né? Não existe seleção. É todo mundo mesmo e é todo mundo por todo mundo. Acho que isso que faz o trabalho ir tomando um corpo e ficando mais bonito e mais forte. Eu estou muito apaixonada, assim, eu acredito muito no trabalho. Eu tenho muita perspectiva, muita vontade que dê tudo certo. Eu fico horas aqui. E essa coisa de trabalhar em casa, esse home office, você não percebe. Quando você vai ver, já escureceu, né? E você está envolvido, assim, querendo fazer, costurando essas parcerias, porque a parceria, o trabalho voluntário, ele é um trabalho que ele não tem o custo, né, do dinheiro, ele é voluntário, mas ele tem esse custo de você, esse investimento de você estar perto das pessoas, de você fazer essas conexões, né, de você ser motivação, de você ser motivado. Então, esse é um trabalho muito rico também e muito intenso. Ele precisa mesmo de uma dedicação, e eu sou muito grata, quero aproveitar a oportunidade para agradecer muito, é muita gente. Eu nem vou falar nome, porque é muita gente mesmo, de verdade. Não daria tempo aqui, se eu tivesse uma lista na minha mão, para te falar o nome de todas as pessoas que já ajudaram nesse projeto desde outubro do ano passado. É muita gente, é muito bacana. E por isso que eu acredito tanto que os frutos virão, com certeza. O Ademir está o Ademir tá perguntando se a gente pretende levar. Pretende sim, Ademir. Só que é assim, a gente quer fazer esse projeto piloto muito bem feito agora, né? Para a gente ter de verdade um resultado de um censo aí que aponte para a gente tudo isso que a gente está conversando, mas a ideia mesmo, o ideal seria que todos os bairros pudessem ter um trabalho semelhante, né, por ordem, não sei, então, prioridades, ou o Itagaçaba é ligado ao CRAS Oeste, de repente depois fazer um bairro do CRAS Leste, né, para ter duas amostragens, e aos poucos a gente, se possível fosse, que todos os bairros tivessem um trabalho assim. Mas é de longo tempo, viu, gente? É um trabalho de médio e longo prazo. Acho que é interessante a gente pensar essa perspectiva assim de mutirão pela vida, e essa sexta semana social também
leva a gente a refletir, a pensar de que forma que a gente tem enfrentado a desigualdade, a indiferença, o preconceito, de que forma a gente tem respondido a toda forma de injustiça, toda forma de morte que existe na sociedade. E esse mutirão é pela vida, é um mutirão pela vida. Parece meio distante quando a gente fala assim, terra, teto e trabalho. A gente pensa de terra, a gente tem um... Não é isso, mas é de ter dignidade. É um mutirão pela dignidade. De que forma você, Yolanda, olhando para a temática desse mutirão pela vida, terra, teto e trabalho, o que você pensa sobre isso? Como que esse projeto que você está desenvolvendo no bairro Tagaçaba, pode se aparelhar a essa expectativa de ser esse mutirão? Eu penso, Mauro, que é na hora que os frutos começam a aparecer, as pessoas começam a perceber que nasceu delas, sabe? Que de verdade elas podem, elas conseguem, elas têm essa força dentro da sua própria comunidade. Acho que a hora que as pessoas começam a se apropriar disso, da força que elas têm, que ninguém é menos porque mora na periferia, que ninguém é menos porque está numa situação de desemprego ou numa fragilidade por uma doença ou por um luto, que as pessoas elas podem se unir nas suas dores e podem se ajudar e podem confiar uma nas outras. Eu acho que esse mutirão pela vida ele tem a ver com isso, com esse reconhecimento de que somos comunidade. Tem uma frase, eu não sei, eu acho que é anônima, eu já procurei ver quem escreveu e eu não achei, mas ele fala assim que quando cada comunidade em cada canto do país fizer a sua parte no seu desenvolvimento, o Brasil inteiro estará pronto para as mudanças que precisamos ter. Então, quando a gente inverter a ótica, na verdade, eu penso que a gente aprendeu de maneira errada que as políticas públicas se fazem de cima para baixo. A gente fica esperando esses pacotes que vêm prontos, sabe, que são pensados lá no centro do país, todos iguais para todas as pessoas, para todos os indivíduos, como se nós fôssemos todos iguais. Nós não somos. As comunidades são diferentes, as pessoas são diferentes, a forma, inclusive, de ver o problema e de abraçar as soluções para os problemas também são diferentes. Então, a gente precisa inverter essa ótica, saber que a nossa força está no nosso pedaço, na nossa comunidade, no nosso município, em cada bairro do nosso município, em cada vila, dentro de cada pessoa, dentro de cada casa. E aí a gente fazer isso, tomar essa força inversa, sabe? De que somos fortes aqui para que tudo seja forte e que para que os grandes problemas possam de verdade ter a solução que precisam ter. Então, inverter essa ótica, eu acho que é um grande primeiro passo. E isso se dá a partir do empoderamento das pessoas. A hora que as pessoas começam a perceber que elas têm força, sim, que elas podem mudar as coisas, assim, que tudo não cai. As políticas públicas, elas não se formam, principalmente as políticas sociais, né, elas não se formam porque alguém olhou e falou, ai, nossa, meu Deus, né, serei bom essa semana e farei um monte de coisa. Não, todas as políticas sociais, elas são fruto de muita luta, de muito trabalho, de muita devoção, de muita gente para que elas, de fato, viessem a se concretizar. Então, você estava comentando que vai ter ainda a conversa com o pessoal da Casa dos Conselhos, né? Os conselhos de políticas públicas, como eles são importantes, porque eles são o espaço onde as pessoas podem estar, onde elas podem falar. Se existe um lugar a nível de políticas sociais para a comunidade poder se inteirar e participar de fato, esses espaços são os conselhos. Né? E foi uma conquista há 10 anos, né? A Casa dos Conselhos em Cruzeiro, e ela precisa ser sempre estimulada a permanecer viva, a permanecer atenta ao que acontece na cidade,
fazendo o seu papel de fiscalizar, mas também fazendo o seu papel de propor e de agrupar as pessoas. Às vezes a comunidade pensa assim, não adianta, eles resolvem lá, né? E a gente nem não pode fazer nada, quando a gente vai ver, já resolveram, já fizeram, a gente não tem direito de voz, a gente não tem direito de participação. Se existe um lugar na cidade hoje aonde a população pode e deve participar e tem o direito de voz e de escuta, um desses lugares, com certeza, são os conselhos municipais. Então, isso muito importante. E no seu dia a dia, no seu braço, há um movimento há muito tempo para que a gente de afastamento, para que a gente se afaste, né? Nós fomos sendo educados e levados. Nando deu uma perdida lá, vamos aguardar ela voltar. É importante que nós estamos nesse processo de construção da Sexta Semana Social Brasileira, Mutirão pela Vida, Terra, Teto e Trabalho. Hoje nós estamos aqui usando o perfil da Paróquia São Pedro de São Paulo e agradecemos a acolhida de todos, a presença de todos. Nesse processo de mutirão, é importante que a gente entenda que nós somos parte desse processo. Nós não podemos atribuir a outro aquilo que é responsabilidade nossa. O Leandro deve voltar. É importante que a gente olhe esses projetos com muito carinho. E, se possível, que a gente se aproxime desses projetos como parceiro. O Ademir perguntou se existe perspectiva de levar esse projeto para outros bairros. Sim, existe perspectiva de levar esse projeto para outros bairros. Mas depende primeiro desse primeiro momento, dessa construção que está sendo feita no bairro de Tagaçaba. E a gente tem que, quando a gente vê a construção de um projeto social, a gente tem que ser parceiro. A gente tem que apoiar toda e qualquer iniciativa que ajude os nossos irmãos a sair de uma zona de exclusão, de medo, de terror, de desigualdade, de injustiça. É por isso que nós estamos aqui, construindo no setor pastoral cruzeiro da Diocese de Lorena esse mutirão pela vida. Por conta disso que nós estamos aqui recebendo todos os dias pessoas, homens e mulheres de boa vontade, nessa construção desse mutirão pela vida. Você que está aí, nos acompanhando nesse momento, você é convidado a fazer parte desse mutirão. Você é convidado a fazer parte desse projeto pela vida, desse projeto que urge, que grita por igualdade, por vida, por direitos. Não adianta, quando a gente fala de tetos, não adianta a pessoa simplesmente ter um teto. Às vezes não tem água, não tem esgoto, não tem o que comer em casa. É por isso que nós estamos aqui na Sexta Semana Social Brasileira. Agradeço mais uma vez o apoio, a unidade pastoral do setor cruzeiro, de todos os padres. Esse projeto, a Yolanda voltou. Vamos ver aqui. A Yolanda está voltando. Cadê? Gente, o que aconteceu? Eu me apavorei aqui. Tranquilo. A gente agradece. A Yolanda está finalizando a fala dela. Yolanda? Pode finalizar a sua fala. Estou te ouvindo. Está ouvindo, está ouvindo. Tá, eu estava finalizando mesmo da importância, né, das pessoas participarem e se perceberem, né, a gente, lógico, a gente tem as nossas vidas, hoje é uma família, a gente tem nossos compromissos, a família para cuidar, mas estar sempre atento também ao lado, sabe, as pessoas da nossa rua, a nossa comunidade, buscar de novo essa aproximação que já foi muito maior e que, infelizmente,
as necessidades do cotidiano nosso hoje acaba afastando um pouco a gente das pessoas. E é importante a gente resgatar isso, a gente estar atento, sabe, ao que a nossa rua precisa, ao que o nosso bairro precisa, não nos contentarmos em resolver só o nosso problema. A gente conversa muito com as comunidades sobre isso, sabe? Às vezes, Mauro, a gente, por exemplo, não tem um médico no postinho, mas aí eu dou um jeito, falo com outro, consigo a consulta para mim. Só que continua sem médico no postinho. Então, todo o restante da comunidade está sem aquele serviço. Então, ao invés da gente, às vezes, dedicar todo esse tempo para conseguir resolver o problema da minha consulta, quem sabe se a gente pensasse na necessidade que o bairro está tendo de ter o médico para que todas as pessoas do bairro pudessem ter o direito à consulta, eu acho que é mais gratificante, e isso é viver em comunidade. Às vezes a gente esquece, deixar um pouco de lado essas necessidades individuais e pensar e se dedicar um pouco mais às necessidades coletivas. É isso que eu espero que a gente vá conseguindo de pouquinho em pouquinho. E obrigada, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, Yolanda. E a gente tem um tempo que a gente tem caminhado já, graças a Deus, juntos nesse trabalho, na área social, por conta da demanda social do município de Cruzeiro, e a gente vê o compromisso seu aguerramento, para sua ansiedade, e acho que é bacana isso porque a gente tem que ter essa expectativa, essa ansiedade mesmo frente à injustiça, frente à desigualdade. A gente não pode cruzar os braços. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso que você assumiu quando você foi graduada no serviço social. Assumiu de fato mesmo. Você, no laboratório, toda essa caminhada que você falou também de São Paulo, isso é um aprendizado tremendo. Aprendizado, porque a gente aprende quando a gente é testado. Ninguém aprende quando fica na zona de conforto, a gente aprende quando a gente sai. Quando a gente se depara com a desigualdade, com a injustiça, com a indiferença, e a gente sente o desejo de contribuir para que isso não aconteça mais. Então, louvo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. Em nome do padre Fabrício, que é coordenador do setor pastoral Cruzeiro, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Do padre Edson também, que é pároco da paróquia São Pedro de São Paulo, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade. Do padre Everton também, que é vigário paroquial. E desejo sucesso. E como o Ademir colocou, desejo que o sucesso aconteça para que esse projeto possa ser levado para todas as outras regiões de Cruzeiro. A gente sabe que tem várias necessidades, várias demandas, mas hoje, nesse momento, para quem está nos acompanhando aí, se sentir vontade de ajudar esse projeto, procure a Yolanda onde? Onde que a pessoa vai procurar a Yolanda para ajudar? Pode procurar lá na Secretaria de Assistência Social, na Rua 3, e às quartas e quintas à tarde eu estou lá na Associação Acontecer, acompanhando de perto lá as duas atividades. Eu quero, antes da gente estar finalizando, convidar você que está nos acompanhando aí, agradecer a presença de todos, primeiramente, convidar você para amanhã às 20h30, a gente vai estar conversando aqui com o CREAS. Amanhã nosso mutirão é pela vida, contra todo e qualquer tipo de violência. Nós vamos estar recebendo aqui Regina Costa, assistente social, Rosângela Mota e Natália Strutt, que são psicólogas, e vão estar falando de assistência, proteção e defesa dos direitos. Você é nossa convidada para estar conosco amanhã. Todo esse projeto de mutirão pela vida. Hoje nós estamos muito felizes, eu estou feliz, né? E tenho certeza também, pelos comentários aí, as pessoas também estão felizes pela sua presença, Verônica. Deus lhe pague pela sua presença. Quero estar finalizando essa noite com a oração da campanha da fraternidade, que essa oração seja uma resposta nossa frente a todos os obstáculos que nós estamos enfrentando. Que essa oração possa cair também sobre os nossos corações e ser um bálsamo, força e sustento para a nossa caminhada. Para que a gente não desista do compromisso que nós assumimos, quer seja um compromisso profissional, missionário, social, eclesial,
que a gente seja forte, que a gente seja guerreiro, porque construir um mutirão a favor da vida não é fácil. É só para guerreiros. E você que está aí, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Você é guerreira, viu, Orlando? Eu sei que você é guerreiro. Vamos ouvir a oração. Oração da campanha da Fraternidade 2020. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver. Criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo, como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão, expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que compadecidas vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Obrigado mais uma vez, Orlando. Obrigado por todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu pela sua presença, viu, Orlando? É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi todo meu. Obrigada. Boa noite.